Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar explicitamente como calcular as capacidades térmicas molares do gás ideal. A gente vai ver que, pelo menos num dado intervalo de temperatura, elas são constantes. Então o que a gente sabe até agora, que a gente viu no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, é que a energia interna do gás ideal, a gente pode escrever ela para qualquer processo como o número de mols, a capacidade térmica a volume constante, dependente do processo do gás ideal, vezes a variação de temperatura. Aqui eu escrevi na forma infinitesimal, associada a uma variação de temperatura infinitesimal. E no vídeo anterior a gente viu o chamado teorema da equipartição da energia. Então esse teorema diz que qualquer sistema que está no equilíbrio térmico a uma temperatura T, esse T dado em Kelvin, temperatura absoluta, se a gente olhar para a energia média desse sistema, para os componentes desse sistema, as moléculas, por exemplo, cada termo quadrático, o valor médio de cada um desses termos, tem valor numérico 1/2 de kT, onde K é uma constante de Boltzmann, e T é a temperatura em Kelvin desse equilíbrio térmico. Esse resultado aqui é completamente geral, não precisa nem ser gás, qualquer sistema vai satisfazer isso aqui. Então vamos usar esses dois resultados para encontrar as capacidades térmicas molares de um gás ideal. Vamos fazer exemplos. O primeiro exemplo, mais simples de todo, o gás monatômico. Então, cada molécula do gás é composta por apenas um átomo. Aqui eu isolei uma dessas moléculas do gás. Vamos assumir que esse gás está em equilíbrio térmico a uma temperatura T. Aí o que eu vou fazer é escrever a energia interna desse gás. A energia interna desse gás é simplesmente o número total de moléculas desse gás vezes o valor médio por molécula da energia interna. E esse valor médio eu vou escrever assim. Lembrem que a energia interna desse gás é justamente a energia mecânica desse gás. Eu estou olhando o gás agora do ponto de vista microscópico, estou olhando para todas as moléculas do gás, escrevo a energia mecânica para esse sistema e tomo esse valor médio. Então, esse sistema aqui, vamos pegar essa molécula. Que tipo de energia ela tem? Ela só tem energia cinética. Ela está se movendo com uma dada velocidade. Está aqui a velocidade v dela. Estou assumindo aqui que a gente está em 3 dimensões. O número de dimensões vai ser relevante. Então, a energia cinética, 1/2 a massa da molécula, Vx ao quadrado, mais 1/2 de mVy ao quadrado, mais 1/2 de mVz ao quadrado. Não tem energia potencial. Como isso aqui é um gás ideal, a interação entre duas moléculas, ou entre qualquer par de moléculas, é desprezível. Então não tem energia potencial associada a essa interação. Então só vai ter essa energia cinética. Energia potencial gravitacional também não vou considerar aqui. A gente está falando em energia interna. A energia potencial gravitacional é uma energia de interação dessas moléculas com a Terra, por exemplo. Então, com o meio externo. Aqui estou considerando só a energia interna do gás. Então, só tem isso daqui. Para cada molécula, multipliquei pelo número total de moléculas, vai me dar a energia interna total. Lembrem que a média aritmética de uma soma de termos é a soma das médias aritméticas. Então, posso escrever isso aqui como N, soma de 1/2 de m Vx ao quadrado, valor médio, mais, vamos colocar assim entre parênteses, mais valor médio 1/2 de m Vy ao quadrado, mais valor médio 1/2 de m Vz ao quadrado. E o teorema da equipartição está dizendo para a gente justamente que cada um desses valores médios contribui com 1/2 de kT para essa energia. Observe que aqui é o valor médio de um termo quadrático, o termo que contribui o grau de liberdade, que está gerando essa energia, é essa velocidade, está elevado ao quadrado.
Então é esse cara que eu tenho que olhar a potência. Então esse termo aqui vale no equilíbrio térmico kT sobre 2. Esse aqui kT sobre 2. E esse aqui kT sobre 2. Então a energia total desse gás com N moléculas, gás monatômico ideal, sempre gás ideal aqui, é 3 meios de NKT. Ou ainda, a gente viu que o número de moléculas, ou número de partículas, vezes a constante de Boltzmann, a gente pode escrever como o número de mols vezes a constante universal dos gases. Então isso aqui também pode ser escrito como 3 meios Nzinho RT. Essa é a energia interna. Se eu quiser uma variação dessa energia interna, eu preciso variar a temperatura desse gás ideal. Vou fazer uma variação infinitesimal da temperatura. Isso vai me dar uma variação infinitesimal da energia interna. 3 meios N R dt. Estou assumindo sempre que esse sistema não está perdendo nem ganhando partículas. Então, por exemplo, o número de mols é constante, o número de partículas constante. E aí eu volto para o resultado que a gente viu lá para o gás ideal. A gente viu que a variação de energia interna também pode ser escrita assim: número de mols, capacidade térmica, volume constante, vezes dt. Então isso aqui tem que ser igual a N CV dt. E aí eu comparo essa igualdade aqui, os dois termos, lado esquerdo com lado direito. Daqui eu tiro que CV é igual a 3 meios de R. Se eu sei o CV, eu já obtenho o CP. A gente viu no vídeo anterior. CP é CV mais R. Então, CP igual a 5 meios de R. Então, essas são as capacidades térmicas molares do gás ideal monoatômico. Observem que elas não dependem da temperatura. Mais para frente eu posso discutir um pouquinho mais o que acontece se eu variar demais a temperatura. Como próximo exemplo, vamos pegar agora um gás diatômico, chamado modelo de gás diatômico rígido ou modelo de Altair rígido. Significa que a separação entre os dois átomos dessa molécula, aqui representados por M1 e M2, é constante. Então eles não se afastam e não se aproximam. É como se tivesse uma barra rígida de massa desprezível aqui ligando esses dois átomos, essas duas partículas. Então aqui eu isolei uma molécula. Vou repetir exatamente os passos que eu fiz antes. Eu vou escrever a energia total desse gás. Lembrem que é um gás ideal. Isso vai ser o número total de moléculas vezes a energia média, energia interna, média, por molécula. Igual número total de moléculas. E agora eu escrevo o valor médio da energia mecânica total dessa molécula aqui. Lembra que isso aqui é por molécula. Então, o que vai contribuir para a energia interna dessa molécula aqui? Vamos ver o que ela pode fazer. Ela pode transladar, ela pode ter alguma velocidade em alguma direção. Vamos colocar essa velocidade aqui. Velocidade do centro de massa. Então, todo esse sistema tem um centro de massa, essas duas partículas aqui, os dois átomos. E esse centro de massa está transladando. Vamos chamar essa velocidade de V do centro de massa. Aí, esse sistema, esse Altair, ele pode rodar também em torno desse eixo, com velocidade angular, ômega 1. Ou em torno desse eixo, com velocidade angular, ômega 2. Não faz sentido falar em rotação em torno desse eixo, ligando as duas partículas, porque são partículas puntiformes. Então não faz sentido falar da rotação de um ponto em torno de um eixo. Então a rotação em torno desse eixo ligando as partículas não vai contribuir para a energia mecânica desse sistema. Então vamos escrever essa energia. Energia cinética de translação, a gente viu lá no começo do curso, na parte de rotações, que é 1/2 da massa total do sistema,
velocidade do centro de massa ao quadrado. A massa total do sistema, nesse caso, é M1 mais M2. Vamos chamar de Mzão. 1 meio, Mzão. E aí eu vou decompor essa velocidade aqui nos três eixos. Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Sempre do centro de massa. Mais 1 meio M V centro de massa Z ao quadrado. A rotação em torno desse eixo aqui também vai contribuir. A gente viu no começo do curso que a energia cinética vale 1 meio de I ômega 1 ao quadrado, onde I é o momento de inércia em relação a esse eixo. Vamos chamar de I1. Da mesma forma, a energia cinética de rotação em torno desse eixo, 1 meio de I2 ômega 2 ao quadrado. Não tem mais nenhuma energia cinética. Essa molécula não está interagindo com nenhuma outra molécula, então também não tem energia potencial de interação entre moléculas. E esses dois átomos, como eles estão rigidamente ligados, eles não podem se aproximar, eles não podem se afastar. Então eles não têm potencial de fazer nada. Não existe uma energia potencial de interação entre esses dois átomos associada. Então é só isso para a energia interna dessa molécula aqui. Então tomei o valor médio. Posso separar isso aqui numa soma de valores médios. Identifico os termos quadráticos. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Aqui tem um termo quadrático nessa velocidade angular ômega 1. Também é um grau de liberdade que está dando energia para o sistema. Então também vai ser levado em conta lá no teorema da equipartição. Mesma coisa esse termo. Cada um deles contribui com 1 meio de kT. Então a energia interna total do gás é o número de moléculas vezes 1, 2, 3, 4, 5 meios de kT. Ou ainda, Nzão vezes K, vou escrever como Nzinho vezes R, 5 meios de NRT. Essa é a energia total do sistema. Vou variar um pouquinho a temperatura infinitesimalmente, e aí eu tenho uma variação infinitesimal da energia interna. dU igual a 5 meios de NR dt. E aí eu comparo com NCV dt. Daqui eu tiro que capacidade térmica molar a volume constante para o gás ideal diatômico, de acordo com o modelo de Altair rígido, vale 5 meios de R. E o CP é CV mais R, vale 7 meios de R. Como último exemplo, eu vou considerar novamente um gás ideal diatômico, porém agora esse gás é chamado de gás diatômico vibrante ou modelo vibrante. Essas partículas aqui, os dois átomos da molécula, eles não têm uma posição, uma separação fixa entre eles. Eles podem se aproximar e se afastar. Observem que agora a gente vai fazer justamente o caso que está lá na vinheta, na abertura dos nossos vídeos. Tem aquela imagem de abertura, lá aparece justamente a capacidade térmica molar a volume constante dessa molécula aqui. Então agora a gente vai entender o que é aquele resultado que está escrito na abertura dos nossos vídeos. Então aqui eu peguei uma molécula de um gás diatômico, os dois átomos da molécula M1 e M2 estão aqui, e vamos repetir o que a gente fez nos exemplos anteriores. Vou calcular a energia interna total. Isso aqui vai ser o número de partículas, o número de moléculas nesse gás, vezes a energia interna média por molécula. Ou seja, N, e aí eu vou calcular esse termo usando o teorema da equipartição da energia. Então vamos ver o que essa molécula, ou o que esses átomos dessa molécula podem fazer e como eles contribuem para a energia interna
total do gás. Então, esse sistema vai transladar. Isso vai contribuir para uma energia cinética de translação. Ele translada com V do centro de massa. Então, aqui tenho 1/2 da massa total, M1 mais M2, V do centro de massa x ao quadrado, mais 1/2 m V do centro de massa y ao quadrado, mais 1/2 m V do centro de massa z ao quadrado. A molécula pode rodar em torno desse eixo com velocidade angular ω1 e em torno desse eixo com velocidade angular ω2. Cada uma dessas duas rotações contribuem para a energia cinética de rotação. Observa que aqui eu estou escolhendo 2 eixos. Ela pode rodar em qualquer eixo no espaço, qualquer orientação. Mas existem 3 eixos independentes. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, posso decompor qualquer rotação em termos desses 3 eixos independentes. Um desses eixos independentes vai ser esse eixo ligando as duas partículas, os 2 átomos. E isso não vai contribuir para a energia cinética. Então, só vai sobrar esses outros 2 perpendiculares aqui. Então, mais 1/2 de I1 ω1 ao quadrado, mais 1/2 de I2 ω2 ao quadrado. Até aqui é o que a gente tinha no caso anterior, do modelo de halter rígido. Agora, esse sistema pode vibrar. Então, a vibração dessa separação entre os 2 átomos, aqui está a separação, essa coordenada que vai daqui, de um dos átomos, até o outro, vamos chamar de R. Isso vai dar origem a uma energia cinética de vibração, então isso também vai contribuir com um termo quadrático na energia. Se eu for escrever explicitamente esse termo, ele vale 1/2 de μ, onde μ é a chamada massa reduzida desses 2 átomos, vezes R ponto ao quadrado, a taxa de variação desse R, a velocidade associada ao R. Esse μ é M1, M2 sobre M1 mais M2. Observe que se eu não soubesse exatamente essa expressão, não tem problema. O que eu preciso saber é que ela existe e que a contribuição dela é através de uma expressão quadrática nessa velocidade. E aí eu já sei usar o teorema da equipartição. E tem mais um termo ainda, se existe uma interação entre esses 2 átomos, eles têm potencial de fazer alguma coisa, vai ter uma energia potencial associada. E eu estou assumindo que essa interação é do tipo lei de Hooke. A gente já discutiu isso em alguns vídeos passados, mais de um, né? E, portanto, essa energia é uma energia potencial elástica, 1/2 vezes a constante elástica da mola. Vamos chamar essa constante elástica de esse K caligráfico aqui, vezes a deformação ao quadrado. Então, K sobre 2, não confundir esse K com constante de Boltzmann. K sobre 2, deformação, vamos chamar de ΔR, essa deformação, ao quadrado. Também é um termo quadrático na energia, então o valor médio disso aqui também vale 1/2 de kT. Então, tudo isso aqui deu N vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2 de kT. Ou ainda 7/2 de número de mols RT. E, variando essa temperatura infinitesimalmente, eu tenho a variação infinitesimal da energia interna do gás, 7/2 de nR dt. Igualo isso aqui a nCV dt, e aí eu descubro o CV. Capacidade térmica molar a volume constante do gás ideal diatômico descrito dessa maneira, molécula vibrante, é igual a 7/2 de R. E o CP, 9/2 de R. Notem que, em todos os casos, o CP e o CV dão uma constante, não depende da temperatura. Mas o que pode acontecer na prática é, por exemplo, ter uma molécula diatômica
e aí eu vou lá no laboratório e eu meço CP ou CV e está consistente com esses números aqui. Então aquilo lá é uma molécula diatômica cujos 2 átomos estão vibrando. Mas aí se eu baixar muito a temperatura, eu vou baixando, o CP e o CV não variam, não variam, não variam, não variam. De repente, de uma hora para outra, o CP e o CV passam a valer isso aqui. Então significa que de uma hora para outra, a partir de uma certa temperatura, a molécula não vibra mais. Aí ela é descrita por esse modelo. Então o que acontece é que, dependendo da temperatura, se a temperatura for muito baixa, alguns graus de liberdade dessa molécula são congelados. Então, por exemplo, ela não vai mais vibrar. Eu congelei esse grau de liberdade de vibração, essa liberdade de vibração. Nesse curso a gente não consegue entender por que existe esse congelamento. Isso está associado com mecânica quântica ou com física quântica. Então, a mecânica quântica explica como acontece esse congelamento de certos graus de liberdade em certas temperaturas. Em geral essas temperaturas são muito baixas. Então, as capacidades térmicas molares para um gás ideal, elas variam com a temperatura, mas essa variação ela acontece de maneira discretizada, como eu mencionei aqui. Ela varia isso, aí eu estou mudando a temperatura, estou diminuindo a temperatura, ela fica constante, não acontece nada, de repente, pum, baixa para isso aqui. Aí não acontece nada, e de repente, pum, baixa mais um pouco. Ela anda em formas de platôs, algo desse tipo aqui. Se eu tiver, por exemplo, CV em função da temperatura. Com uma certa temperatura, ele tem esse valor constante. Aí, para uma dada temperatura, acontece uma transição e passa a ter esse valor. Aí depois, esse valor. E assim por diante. Esse fenômeno é associado ao congelamento dos graus de liberdade da molécula, e a gente só consegue entender isso com física quântica. Então a gente não vai ver nesse curso. A gente vai assumir aqui que a gente está em algum regime, por exemplo, nesse regime aqui de temperatura, em que essas capacidades térmicas não variam de valor. Tá? Bom, com base nesses exemplos que a gente fez, os 3 exemplos, a gente já pode saber qual é o resultado para o CV e para o CP no caso de um gás poliatômico, com muitas moléculas, com muitos movimentos, com muitas energias envolvidas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma molécula, caso geral agora, tem uma molécula com Q termos quadráticos na energia total dessa molécula, então você refaz todos os passos que a gente fez aqui para algum desses 3 exemplos. Vocês vão notar que a energia interna total do gás composto por essas moléculas aqui vai ser Nzão vezes Q meios de Kt. E seguindo como a gente fez aqui, vocês vão encontrar que o CV, capacidade térmica molar a volume constante, é Q meios de R. E o CP vai ser Q mais 2 meios de R. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui esse vídeo. Aí no próximo vídeo eu vou discutir o último processo ainda importante para a gente. No caso do gás ideal, vai ser o processo adiabático do gás ideal. E aí depois a gente vai para a segunda lei da termodinâmica. Então até lá!